Enquanto era espancado por Mike, Takemichi perde a consciência e acorda no hospital. Através de Koko e Shifuyo, ele descobre o que aconteceu enquanto estava inconsciente. A Brahma havia acabado e sua culpa volta a atormentá-lo. Ficou curioso? Então veja esse review. Olá, meu nome é Francis Martins e seja bem-vindo ao Espaço Mangá. Mas antes de começarmos, eu peço seu apoio se inscrevendo no canal. O Espaço Mangá é um projeto novo, mas com sua ajuda poderemos chegar ainda mais pessoas. Dito isso, vamos lá. No capítulo 234 de Tokyo Revenge, Takemichi chamava por Mike enquanto esperava ser socado novamente. No entanto, sua visão fica escura e ele acorda em um hospital. Ele estava imobilizado e não conseguia entender claramente o porquê estava ali. Quem estava ao seu lado era Koko, e esse lhe informa que havia ficado inconsciente por 3 dias. E com isso, Takemichi tentava se lembrar o que havia acontecido. No entanto, a única coisa que ele se lembrava era de estar sendo socado por Mike e nada mais. Koko então informa que Senju havia salvado ele. No entanto, como ela não tinha condição nenhuma de lutar naquele momento, ela se curvou diante de Mike e pediu o fim da batalha, dissolvendo completamente a Brahma. E com a dissolução da Brahma, a Canton Manji saiu como vencedora da batalha entre as 3 divindades e tendo controle sobre o que havia sobrado da Hokuhara Tandai, se tornando assim a maior de Tóquio. Passado aquele pequeno resumo, Koko se levanta alegando que deveria ir embora, mas pede para que Takemichi tente entender todas as consequências daquela batalha. Takemichi fica sozinho no quarto, se lembrando de como Mike o havia espancado, entendendo que ele realmente queria matá-lo, e percebendo que aquele Mike já não era mais o mesmo que ele havia conhecido. Tudo aquilo fazia pensar exatamente o porquê ele havia voltado no tempo. Alguns dias se passaram e Takemichi permanece no hospital, e em um desses dias ele acorda e vê Shifuyo ao seu lado. Shifuyo alega que havia ido ao funeral de Drake, e que tudo aquilo era difícil de assimilar, e que de acordo aos dias que passaram, ele pensou em tudo aquilo e pergunta a Takemichi o que tinha de errado com ele, perguntando por que ele tinha que voltar, sendo que o futuro estava indo bem, e que se ele havia conhecido Drake no futuro e agora ele estava morto, a culpa era dele ter voltado. Mas antes que ele terminasse essa frase de acusação, Shifuyo volta atrás, se arrependendo e pede desculpa pelo que tinha acabado de falar. Takemichi, por sua vez, diz a Shifuyo que realmente a culpa era dele, e pede que ele saia porque ele queria ficar sozinho. Shifuyo se surpreende com aquilo e concorda com seu amigo, dizendo que deixaria ele sozinho, mas que era para ele se recuperar logo para que ele mesmo pudesse bater nele com todo o coração. Shifuyo sai do quarto e encontra Hinata Tachibana voltando. Ela pergunta se ele já estava indo embora, e Shifuyo diz que sim, mas que estava tudo bem. Hinata fica no corredor preocupada enquanto vê Shifuyo se afastar. Ela olha pela janela da porta do quarto de Takemichi e o vê pensativo. Naquele momento, em seus pensamentos, Takemichi pede desculpa a Shifuyo, alegando que nunca mais envolveria ninguém em tudo aquilo, e que daquele momento em diante seria apenas uma batalha dele. E assim, o capítulo 234 de Tokyo Revenge acaba com o olhar cheio de determinação de Takemichi. E tivemos um final mais calmo do que eu estava esperando para a Batalha das 3 Divindades, principalmente por tudo o que aconteceu nos capítulos anteriores. E para quem estava esperando que houvesse a participação de um terceiro personagem ainda não apresentado na batalha, acabou se enganando. Mas tão marcante quanto isso, tivemos a dissolução da Brahma e Senju deixando todo seu orgulho de lado para tentar convencer Mike a poupar a vida de Takemichi, o que mostra que ela realmente tem uma grande consideração por ele. Mas vamos falar do Takemichi. Depois da surra que ele tomou do Mike, ele ficou em coma por 3 dias, e pela aparência apresentada, eu não acho que ele vai sair do hospital tão cedo. Referente à participação de Koko, vemos que ele é colocado pelo autor no papel de narrador dos acontecimentos após Takemichi perder a consciência. Através dele é que sabemos o sacrifício de Senju para salvar Takemichi, bem como a tomada de controle da Hokuhara Tandai pela Canton Manji, o que a transformou na melhor e maior gangue de Tóquio, e basicamente a única de renome, já que nenhuma outra gangue foi listada desde que o Takemichi havia voltado nessa linha do tempo. Após todo o relato de Koko, ele se despede pedindo que Takemichi assimilasse tudo o que havia acontecido, possivelmente para que ele não tentasse se intrometer em mais nada que envolvesse Mike e a Canton Manji. E depois da saída de Koko, temos a parte mais triste do capítulo, começando com as lamentações de Takemichi, se lembrando que o Mike havia feito com ele e tentando entender como seu amigo havia se tornado aquilo. O que fica em aberto aqui são os motivos para Mike ter mudado tanto, mas com certeza o motivo será abordado em capítulos futuros. Esse Mike é muito mais parecido com o Mike da Botten, como eu já havia comentado em reviews anteriores, e também é evidenciado pelos pensamentos do Takemichi. E tais características deixam bastante claro que o Takemichi não conseguirá salvá-lo nessa linha do tempo, e o que deixa em evidência novas viagens no tempo que podem vir a acontecer na história, com um final bastante trágico para todos. E após aparentemente passarem alguns dias dentro do hospital, vamos à pior parte do capítulo, a participação do Shifuyo. Mas pior na questão do que vai acontecer. A participação em si do Shifuyo é muito boa, porque traz de volta os antigos personagens da história. Se Koko foi colocado como narrador para Takemichi, Shifuyo por sua vez serve para trazer à tona toda a culpa que ele sentia. Tal culpa sobre a morte de Drake foi apresentada e comentada aqui no canal nos reviews passados.
bem no início da luta das três divindades, mas já havia sido deixado de lado pelo calor da luta. E agora, com os ânimos menos exaltados, seria um momento ideal para trazê-lo em pauta novamente. A escolha de Shifuyo para esse papel é bastante óbvia. Ele é o amigo mais próximo que Takemichi tem, e além disso, ele também sabe que ele é um viajante no tempo. Takemichi, no seu novo retorno ao passado, contou a Shifuyo sobre o futuro. E ele, vendo todas essas alterações e principalmente a morte de Drake, ele viu que tinha alguma coisa errada. A reação dele ao culpar o Takemichi sobre o ocorrido é completamente compreensível. E o pior são as condições que ele estava. Se mais ninguém sabe sobre a viagem no tempo, entende-se que o Shifuyo teve que ficar calado enquanto todos seus amigos lamentavam a morte de Drake como se não tivesse outra opção. E ele não podia falar nada, ou muito provavelmente o chamariam de maluco ou de alguém que quisesse culpar um amigo hospitalizado. Claro que não é o caso, já que o próprio Shifuyo se arrependeu do que falou, que demonstra que ele tinha mais frustração pelo acontecido do que raiva pelo Takemichi. Nem o próprio Takemichi poderia se culpar, já que ele não voltou no tempo dessa vez por vontade própria. Na sua viagem no tempo a partir do Mike, ele já não acreditava que pudesse voltar, já que ele já havia tentado viajar com Naoto e havia falhado. Fora isso, essa foi a segunda vez que ele havia viajado quase sem informação nenhuma sobre o que ele esperava. Então ele não podia se planejar sobre suas ações como antes. Claro que nada disso vai fazê-lo deixar de lado a culpa do que estava sentindo pelo Drake, tanto que ele concordou com as acusações de Shifuyo. E por último, temos a decisão do Takemichi de não envolver mais ninguém para evitar mortes. Parece honroso à primeira vista, mas ineficaz a longo prazo. Automaticamente ele irá envolver mais pessoas, como o Shifuyo, que não deve guardar mágoas dele por muito tempo, ou a Hinata, que possivelmente passa a maior parte do seu tempo com ele no hospital. Há também os ex-integrantes da Toma, a Senju, a primeira geração da Black Dragon. Todos são personagens que podem e muito provavelmente voltarão a atuar na história. A única maneira que Takemichi teria de conseguir fazer isso era se afastar de todos da mesma maneira que o Mike fez. Mas não vejo fazer isso, principalmente pelo ideal que foi colocado sobre ele de ter a habilidade de juntar as pessoas à sua volta. Um Takemichi sozinho e cheio de culpa é uma ideia válida, assim como fizeram com o Deku Boku no Hero. E o clima de Tokyo Revenger é mais favorável a esse tipo de temática, mas não acredito que vingue. O que eu queria realmente que acontecesse nesse momento da história é que o Takemichi finalmente assumisse o manto de Sano Shinichiro e começasse a convencer as pessoas pelas suas palavras. Essa ideia foi bastante difundida em todo o decorrer da história e eu realmente queria vê-la em ação. Ver todo o poder de persuasão do Takemichi para conseguir, talvez, construir uma gangue equiparável com o Tomanji agora. Ou trazer o Sano Shinichiro em pessoa história novamente, mas isso aí já é uma teoria que eu estou estudando para ver se é válida. Mas e você? O que você achou desse capítulo? Deixe nos comentários o que você acha que pode acontecer nos próximos capítulos, pois a partir de agora é aquele momento de teoria e quanto mais teoria melhor. E no mais, eu espero que você tenha gostado desse review. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tem alguma dúvida ou sugestão pra gente? Deixe nos comentários que logo eu te respondo. E nos vemos na próxima.